Muito obrigada, Lúcia, por teres aceitado vir ao podcast e se falássemos da Europa. Nós hoje vamos falar de literacia ou de iliteracia financeira e tu foste presidente da Comissão de Coordenação do Plano Nacional de Formação Financeira, em representação do Banco de Portugal, e foste uma das duas vice-presidentes da Rede Internacional de Educação Financeira da OCDE. Portanto, sabes do que é que nós estamos a falar e estamos a falar também da Europa e desta problemática na Europa. Mas eu começava com uma questão muito simples. O que é esta questão da iliteracia financeira? O conceito de literacia financeira é um conceito que abarca várias dimensões, várias componentes da formação financeira. Abarca três grandes componentes. A componente dos conhecimentos sobre as características e os riscos dos produtos financeiros, a componente das atitudes e dos comportamentos. Em termos muito simples, este conceito é um conceito definido e utilizado pela OCDE e que está preconizado na recomendação da OCDE sobre formação financeira de 2020 e tem vindo a ser adotado por todas as entidades internacionais com particular relevância e que atuam de forma significativa na promoção da formação financeira. É, portanto, um conceito muito abrangente e que justifica designadamente que se comece a fazer formação financeira no pré-escolar nas crianças de 3 anos. E certamente aí não é para ensinar conhecimentos, mas é para começar a trabalhar as atitudes e os comportamentos. Mas é muito interessante porque dados recentes da Comissão Europeia, do Eurostat, do Eurobarómetro, revelam que 18% dos europeus têm um nível elevado de literacia financeira, 64% têm um nível médio de literacia financeira e 18% têm um nível fraco de literacia financeira. Portugal anda mais ou menos nestes valores, segue mais ou menos esta tendência, mas tu foste presidente da Comissão de Coordenação da Formação em Literacia Financeira. E eu sei que quer o Banco de Portugal, quer o Ministério da Educação, quer os dois em conjunto, em parceria, têm feito trabalho com as escolas e, como diz agora, com crianças de 3 anos, a partir dos 3 anos. O que é preciso fazer? Primeiro, antes de passarmos para o que é preciso fazer, qual é a importância de os cidadãos e as cidadãs terem, de facto, literacia financeira? É cada vez mais importante. É cada vez mais importante para se poder ser um cidadão com uma atuação inclusiva na sociedade, estar preparado para poder utilizar adequadamente os produtos financeiros. Os produtos financeiros são utilizados diariamente, inclusivamente jovens, e começam a utilizá-los mais cedo. E começam a utilizá-los de uma forma quase, eu diria, sem se aperceberem bem, porque o dinheiro está no telemóvel. Portanto, nós vivemos num contexto em que a diversidade de produtos financeiros, a inovação financeira, a inovação tecnológica que permite que os produtos sejam adquiridos de uma forma muito conveniente através da internet e através de sistemas digitais, leva cada vez mais as pessoas tenham que conhecer as características dos produtos e os riscos, e os novos riscos associados, inclusivamente, à comercialização através dos canais digitais, como o ciberrisco. Sim. Por outro lado, nós temos também que terem atenção que as pessoas têm que estar preparadas na gestão das suas finanças pessoais para choques, não só endógenos, como antigamente muitas vezes referíamos, a doença, o divórcio, o desemprego, mas desde 2020 que nos apercebemos que podem aparecer choques exógenos, inesperados, de uma amplitude brutal, que podem afetar grupos que tradicionalmente não eram vulneráveis, porque não tinham os tais níveis de rendimento muito baixos ou porque não tinham níveis de conhecimento também muito baixos, mas que estavam em franjas da sociedade, em franjas da economia, que foram particularmente afetadas com a queda da atividade económica, como sabemos, durante a pandemia ou com as situações de confinamento, etc. Ou seja, o que nós temos hoje é que preparar os cidadãos para terem uma adequada integração na sociedade, e a integração na sociedade, a inclusão social, pressupõe uma inclusão financeira, porque todo dia nós estamos a consumir produtos financeiros. E, como eu disse, cada vez mais os jovens o fazem numa idade mais precoce, mais cedo. Portanto, a formação financeira tem vindo a ser considerada cada vez mais uma prioridade estratégica. E, nesse aspecto, a Comissão Europeia, em particular, a partir de 2020, tomou iniciativas que eu gostaria de destacar, que são iniciativas extremamente importantes,
assumindo o caráter estratégico da formação financeira e arrancando logo em 2021 com a elaboração de um referencial de competências de formação financeira para a população adulta na União Europeia. E eu não quero assustar ninguém, mas esse referencial tem 564 competências, obviamente agrupadas em função de determinado tipo também de temas estruturantes, como a digitalização dos serviços financeiros, a promoção da resiliência financeira, a necessidade das finanças sustentáveis. E mais recentemente terminou também, após um período muito rápido, a elaboração do referencial de competências de formação financeira para as crianças e os jovens, que foi publicado justamente num evento organizado pela Comissão Europeia, com o apoio da OCDE e NFE e, obviamente, com o envolvimento dos Estados-membros, a elaboração destes referenciais. E esse referencial para jovens, para crianças e jovens, foi publicado agora no dia 2 de outubro. E esse tem 234 competências. Ou seja, o que é que isto significa? Significa, e não se assustem, quem nos ouça, que não se assuste que estas competências, significa que, de facto, hoje em dia, o sistema financeiro, o acesso a produtos financeiros, a necessidade de saber gerir não só o dinheiro no dia-a-dia, mas também numa perspectiva de médio prazo, é uma tarefa relativamente complexa e, portanto, é muito importante promover a formação financeira. E os resultados do Eurobarómetro que acabaste de referir revelam, sobretudo, que os níveis de literacia são baixos. São baixos em todo o lado, como a professora Anne-Marie Lussardi, que trabalha este tema já há muitos anos, e eu também, pessoalmente, já acompanho este tema em detalhe desde, pelo menos, maio de 2008, acompanha também os trabalhos da OCDE e NFE. Quando, na altura, a dimensão digital não era tão importante como hoje. Quando a dimensão digital não era tão importante como hoje, quando se pensava que era prioritário começar com a formação financeira nas escolas, porque havia tempo para formar esses jovens, para quando entrassem no mercado de trabalho e começassem a ser cidadãos adultos, a gerir as suas finanças pessoais, já tivessem os conhecimentos adequados. E agora, designadamente, com a digitalização, com a sua aceleração, com todo este risco que a pandemia veio trazer e veio mostrar em termos de grande vulnerabilidade nos rendimentos das famílias. Famílias que tinham grande flexibilidade na gestão do seu orçamento, de repente ficaram sem essa flexibilidade. E temas como a gestão das finanças pessoais e a promoção da resiliência financeira passaram para um dia, e daí, e é interessante constatar, que a Comissão Europeia, quando arrancou com o primeiro referencial, começou com os adultos. Era a urgência, o tema era a promoção da resiliência financeira, até porque cada vez mais se fala no bem-estar financeiro e a importância que ele tem para a saúde, designadamente para a saúde mental. E depois também para a produtividade das economias. Há muitos estudos que estão a revelar que a falta de literacia financeira reduz a produtividade dos trabalhadores. A Anne-Marie Lussardi tem muitos estudos e muitas análises em mercados, como o mercado americano, que prova designadamente que, de facto, as pessoas com problemas financeiros têm maior absentismo, muitas vezes utilizam mais horas a tratar dos seus assuntos financeiros e retiram-nos de uma forma mais ou menos discreta às horas de trabalho e, sobretudo, têm problemas de saúde, nomeadamente de saúde mental. A relação da formação financeira com o bem-estar e com a saúde mental e com a saúde em geral é cada vez mais relevante e está cada vez a ser mais estudada em análises, em trabalhos de pesquisa, o que justifica cada vez mais que a formação financeira tem que arrancar, é uma prioridade estratégica. E eu gostaria de destacar um outro aspecto que ainda agora, assistindo à sessão da Comissão Europeia e da OCDE, do lançamento referencial dos jovens, foi várias vezes referido e relembrado. Foi um trabalho conjunto da Comissão. Foi um trabalho conjunto da NFE, dos Estados-membros. Eu, enquanto representante do Banco de Portugal, também participei de forma muito ativa nesses trabalhos, para referir que foi muito relembrado que a formação financeira é um processo ao longo da vida. E também se tem a acrescentar que quanto mais cedo se começar, melhor. Mas isto significa que a formação financeira não é adquirir conhecimentos apenas na escola, na universidade. Às vezes há a percepção de que as pessoas que têm licenciaturas em economia têm literacia financeira, mas aqui não estamos apenas a falar de cálculo financeiro, estamos a falar nas tais componentes de conhecimentos, atitudes e comportamentos.
por exemplo, tu achas que é uma questão geracional? A questão da literacia financeira hoje, quando olhas quer para a sociedade portuguesa, quer para os dados que nós vamos observando, o Eurobarómetro, é uma questão geracional? Eu gostaria também de destacar, e até a propósito do Eurobarómetro, que há muito Portugal faz diagnósticos de literacia financeira da população portuguesa, integrando os exercícios da Rede Internacional de Formação Financeira da OCDE, da NFE. E nós fizemos o primeiro inquérito em 2010, fizemos outro em 2015, fizemos outro em 2020 e realizámos outro no início de 2023, que vai ser agora também analisado pela OCDE, integrado num exercício mundial, não é apenas Europa, mas mundial. E, de facto, o exercício em Portugal e nos outros países, inclusivamente esse Eurobarómetro, mostra que há grupos populacionais em termos relativos o nível de literacia financeira é mais baixo. E um dos grupos que mais preocupa são os jovens. E porquê é que preocupa? Os jovens preocupam sobretudo... É evidente que à partida temos a tentação de considerar que os jovens têm mais literacia financeira. Mas não. Do que os o que adultos. eles têm é uma literacia digital. E como agora se começa a desenvolver cada vez mais a aquisição e a comercialização de produtos financeiros através de canais digitais, o risco é enorme, porque eles são, como se costuma dizer em inglês, tech-savvy, são muito conhecedores das tecnologias, mas são poucos, em termos relativos, conhecedores de literacia financeira, de riscos e, sobretudo, de atitudes e comportamentos. Portanto, é urgente trabalhar com esse grupo. É importante destacar que, em Portugal, o Ministério da Educação tem feito um trabalho com o Plano Nacional de Formação Financeira, com o Banco de Portugal, com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e com a Autoridade de Supervisão de Seguros, Fundos de Pensões, desde 2011, ativamente a promover a formação financeira e integrou componentes de formação financeira no currículo escolar em 2018. É uma referência a nível europeu, o Ministério da Educação, mas é importante que as escolas adiram e que promovam formação financeira e que integrem, nomeadamente, nas várias disciplinas. E este referencial, que agora foi publicado pela Comissão Europeia, e que é importante ter presente, que trabalhou também com base no referencial que temos em Portugal, no âmbito do plano desde 2013, mas que tem uma atualização de competências, porque trata com destaque a importância das competências no âmbito digital, no âmbito das finanças sustentáveis, integra também competências no âmbito do apoio ao empreendedorismo, de cidadania e, portanto, é necessário alargar também o referencial que estava em vigor em Portugal, e penso que é isso que o plano está a fazer neste momento com o Ministério da Educação, mas é importante também promover a sua implementação. O risco maior é não sermos capazes de massificar as iniciativas de formação financeira. Pois. Portanto, os jovens é uma prioridade. Depois há um outro grupo que também aparece a nível internacional com muita frequência, a nível nacional, talvez em termos relativos não tanto, mas também, que são as mulheres. E depois, obviamente, a população com menores recursos económicos e com menores recursos em termos de conhecimentos, em termos de escolaridade. Eu diria que o trabalho é muito vasto, há que privilegiar os grupos com a maior carência, com níveis, portanto, mais baixos de literacia financeira, mas não se podem descurar nenhum dos grupos, porque, como acabei de mencionar, podemos ter choques exógenos inesperados e todos os grupos serem afetados e, de facto, as sociedades têm necessariamente que promover a formação financeira, porque assim estão a ajudar a promover também a resiliência financeira e um crescimento económico mais inclusivo, que permite também uma maior aplicação das políticas macroeconómicas, a melhor compreensão das próprias políticas macroeconómicas. Sim, porque, por exemplo, o Eurobarómetro perguntava a certa altura, e isto é deste ano, 2023, perguntava a certa altura, tinha um conjunto de questões para perceber se as pessoas sabiam o que era a inflação. Designadamente, se tem 1.000 euros no dia 1 de janeiro, pode comprar as mesmas coisas que compra no dia 31 de dezembro desse ano com os mesmos 1.000 euros. E tinha vários indicadores e revelou-se, quer em Portugal, quer noutros países, mas muito em Portugal, que há um desconhecimento do que é a inflação, porque nós hoje ouvimos todos os dias falar na televisão a todo momento sobre a inflação e, de facto, não há um conhecimento do que é a inflação, que é um bocadinho o que tu falavas há pouco, de fatores exógenos, que não têm a ver com a própria organização familiar, mas que, evidentemente, tem a ver com a organização da vida das pessoas. Sim, os resultados não são positivos, mas não são de todo positivos. O trabalho é muito que temos pela frente a todos os níveis, e em Portugal e nos outros países, mas, de facto, as pessoas não conhecem, muitas vezes,
o impacto que a inflação tem no seu rendimento. Não conhecem o impacto, por exemplo, da política monetária na tensão de ativos financeiros. Não conhecem adequadamente a importância da diversificação de carteiras quando se faz aplicações financeiras. Muitas vezes o conceito de risco e rendimento, e nós temos algumas experiências passadas em Portugal. Nós temos um caso concreto em Portugal, que é a questão do acesso à habitação, em que Portugal é dos países em que o acesso à habitação com taxas, sem taxa fixa, é o mais elevado. Na maior parte dos países, os compromissos com a habitação e com a banca são em taxa fixa. E Portugal tem pois, mas isso tem a ver com todo um outro contexto, desenvolvimento económico, enfim, é todo outro contexto, mas isso eu diria que em termos mais genéricos é importante que as pessoas compreendam o impacto da política monetária e a justificação do porquê das alterações da política monetária. Portanto, a literacia financeira também está muito associada à literacia económica. De facto, hoje em dia, nós como cidadãos plenos, numa sociedade cada vez mais diversificada, cada vez mais desafiante, nós temos que desenvolver muitas literacias, mas não podemos esquecer a importância da literacia financeira, da literacia económica, para que os cidadãos possam plenamente tomar decisões e, sobretudo, fazer uma gestão adequada do seu dia-a-dia e de uma perspectiva de médio prazo, porque também cada vez mais os cidadãos têm que prevenir situações de utilização do seu orçamento, não só por impacto da alteração, por exemplo, políticas, como acabaste de referir, de políticas monetárias, se tiverem designadamente créditos a taxa variável, mas também nas questões da saúde, complementar com determinado tipo de encargos pessoais, o apoio que tem, nomeadamente no caso de Portugal, do Serviço Nacional de Saúde e de outros sistemas complementares, mas também prepararem-se para a sua reforma. Quer dizer, isso é extremamente importante, tentar refletir sobre a forma e adequada às opções numa perspectiva de gestão financeira das suas carteiras, na prática, porque cada família tem uma carteira, não é? Tem os seus rendimentos, tem as suas despesas, tem que as gerir de forma adequada. A informação financeira é extremamente importante. Antes de terminarmos, tu falaste neste conjunto de competências que foi definido pela Comissão Europeia relacionadas com a literacia financeira e citaste algumas. O empreendedorismo, a cidadania, citaste algumas. Há algumas destas, digamos, competências que sejam particularmente importantes e que queiras destacar, para além daquelas que já destacaste? Nos jovens, para além dessas do empreendedorismo e cidadania, que até em número não são significativas, porque o grosso tem a ver com os conhecimentos e tem a ver com o digital e também com as finanças sustentáveis, eu penso que é muito importante, nomeadamente para os jovens, porque aí é que está, nos jovens é que há essa componente, nos adultos não há, nos jovens há essa componente do empreendedorismo e da cidadania. Eu acho que era muito importante o digital. Para os jovens, eu acho que é muito importante que o jovem perceba o que é o dinheiro, as diversas formas de dinheiro. Nós qualquer dia podemos vir a ter uma moeda digital Banco Central. É importante que os jovens saibam que os criptoativos, em que alguns jovens andam a aplicar poupanças, sem saber de facto, muito provavelmente, o risco de o fazerem, e eu acho que o digital trazendo novos produtos e sendo muito conveniente, porque é um aspecto muito importante que a própria formação financeira integra nas suas iniciativas, que são os ensinamentos da economia comportamental. E o que sabemos é que no digital é muito conveniente e, portanto, podemos atuar muito por impulso, quer na obtenção de créditos, quer os jovens a utilizarem de forma muito fácil também a aquisição de produtos e, sobretudo, de serviços. E, portanto, é preciso muito cuidado, conhecer adequadamente e trabalhar também nas iniciativas de formação financeira essas componentes da impulsividade, as tais atitudes, os tais comportamentos e trabalhar integradamente com os conhecimentos. Eu acho que a formação financeira que trabalha essas componentes todas de forma agregada, uma perspectiva até holística, é fundamental e é urgente.
Muito obrigada, Lúcia, por termos estado aqui a discutir a literacia financeira, a União Europeia e até numa visão mais alargada às iniciativas conjuntas da União Europeia com a OCDE e é de facto uma dimensão que tem um impacto muito grande, quer na sociedade portuguesa, quer nas sociedades europeias. Muito obrigada. Eu gostaria, se me permites, de sublinhar o caráter exemplar da atuação da Comissão Europeia na elaboração desses referenciais, que em termos de área geográfica a nível mundial são únicos. E, portanto, eu gosto sempre, como trabalho em organizações de caráter mundial, destacar sempre os exemplos europeus, quando eles destacam muito pela positiva, nomeadamente neste caso. Muito obrigada. Obrigada.